Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Nós estamos hoje na lição número 2, o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Aqui que eu vos falo é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir aos irmãos. E muito obrigado a você que está aí, já ligado no seu canal e inscrito no seu canal. E se você não está inscrito, eu te convido a se inscrever, tá? Inscreva-se, deixe ligado o sininho que está na parte superior à direita, ok? E você vai receber notificações todas as vezes que for lançado uma nova lição. E lembrando que esses slides ficam à disposição dos amados. Amém? Vamos lá então, profeta, seus desafios no cumprimento da missão. O texto áureo está em Ezequiel 3, versículo 1, que nos diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel 3, versículo 1. A verdade aplicada diz que o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. Nós temos 3 objetivos: mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel, depois ressaltar a importância de profetizar em meio à crise e terceiro, destacar que a profecia deve visar a vontade de Deus. Nosso texto de referências tem Ezequiel 3, versículos 10 ao 15, por favor, leia aí, tá? Que eu já vou entrar na lição. A introdução diz: o profeta tem a missão de ter palavras que devem edificar, consolar e exortar, ok? Então, esse é o ministério profético. Tá? O profeta recebe a mensagem de Deus, né? Mas o fato de receber a mensagem de Deus não quer dizer que ele deve entregar de qualquer forma. Tá? O profeta deve ter uma percepção, tá? De saber transmitir essa mensagem de forma que vai edificar, consolar e exortar. Ezequiel advertiu os cativos, mas também pronunciou palavras de restauração e libertação para o povo. Ou seja, Ezequiel, ele sabe exortar o povo, chama a atenção do povo, tá? Mas ao mesmo tempo faz que essas palavras edifiquem elas. Essas palavras são de exortação, mas também servem para consolação. É mais ou menos quando um médico, né, ou um enfermeiro, né, ou alguém, né, vai colocar, tipo, uma água oxigenada na ferida, né, porque a intenção, né, é curar a pessoa, livrar, né, de uma possível infecção, né, mesmo que está aplicando, mas ela tem uma intenção de ajudar. Então, no ministério profético, né, a pessoa do profeta deve fazer que as pessoas sintam, tá, essa intenção dele. Ele quer que as pessoas sejam beneficiadas com a mensagem do Senhor. Um profeta no exílio. Ezequiel fica atônito por 7 dias, vivendo com os cativos, e esteve no meio deles um profeta de Deus. Vamos lá, então. Um profeta no exílio. Bom, lembramos, lição passada falamos, se você não participou, é só olhar no nosso canal, está aí, tá? Lembramos que Ezequiel foi chamado por Deus para ser profeta entre os cativos. Tá? Cada um de nós tem um ministério, tá? Cada um de nós tem um chamado para um contexto. Se Deus chamou Ezequiel para os cativos, é porque Deus sabe que ele pode dar conta do recado nesse meio. Tá? Se você está em algum meio, né, que está, né, então é que Deus sabe que você pode dar conta do recado nesse meio. Então Deus chamou Ezequiel para estar no meio, entre os cativos. Tá? Porque Deus sabe da estrutura de Ezequiel, Deus sabe como ele vai saber reagir dentro do contexto que Deus o coloca. Então vamos ver aqui, Ezequiel fica atônito
né, por 7 dias. Né? Então, após as visões e todos os fatores expostos por Deus, Ezequiel se sente triste e pasmado. Tá? Então, o fato do homem de Deus ser chamado por Deus não quer dizer que ele não seja impactado pelo contexto ou pela mensagem. Então, Deus chama o profeta, mostra as visões, revela as coisas, expõe para ele tudo que ele vai falar, tá? E ele, Ezequiel, ele, assim, ele fica pasmado, né? Boca aberta, né? Uau, o que é isso? Né? Então, mas ele testemunha, né? O Espírito me levantou e me levou. Né? Então, é importante isso. Tá? O fato de você ser impactado, né, por algo, não quer dizer que você vai ficar no chão, né, derrotado. Não. Tá? Quando nós estamos prontos, tá, decididos a fazer a obra de Deus, o Espírito Santo nos levanta, né, e nos dá graça para prosseguir adiante. Né? É bonito quando nós vemos também diante de outro homem de Deus que recebe o chamado, que é Josué. E Josué, quando recebe o chamado, ele fica impactado também, né? Mas o Senhor vem e diz: não temas, né? Eu estarei contigo. Né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, né? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Tá? Então, Deus está dizendo, né? Você, Josué, né? Você vai andando, tá? Vai processando, vai cumprindo tua missão e fica tranquilo, tá? Eu estou com você. Tá? Então, a nossa maior certeza, a nossa maior segurança, tá, no exercício do ministério é que Deus esteja conosco. Aí está tudo resolvido. Tá? Pode vir o que vier, mas aquele que está em nós sempre será maior do que aquele que está lá fora. Ok? Então, Ezequiel disse: o Espírito do Senhor me levantou, o Espírito Santo está nele, levanta ele. E o leva, tá? E o faz prosseguir na sua caminhada. Vivendo com os cativos. Então, disse assim: e vim aos do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. Então, é interessante porque tem pessoas que eles não aceitariam, talvez, a mensagem se Ezequiel estivesse em outro contexto vivendo. Tá? Então, Deus sabe como alcançar as pessoas. Né? Por isso que é importante perceber que cada pessoa tem um chamado diferenciado. Né? Então, Ezequiel, ele está vivendo lá no meio dos cativos, está junto com eles, tá? E ele, então, as pessoas percebem que a mensagem dele, né, está contextualizada ao contexto que eles estão vivendo. Então, mesmo que o profeta estivesse em outro lugar, sendo homem de Deus, talvez eles teriam dificuldade em acreditar no que ele está falando. Então, Deus sabe, tá, como comunicar a sua palavra de tal forma que as pessoas que estão ouvindo, tá, não tenham desculpas a respeito da mensagem que está sendo ouvida. Esteve no meio deles um profeta. Tá? Interessante como Deus trabalha. Tá? O reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro àquele que o chamou e enviou. Meus amados, agora aqui tem uma coisa fantástica, tá? Que nós estamos vendo, tá? Primeiro ponto é que, né, se você tem chamado, se você tem certeza do teu chamado e você recebeu a mensagem, tá? Aí você vai pregar o evangelho, você vai entregar essa mensagem. Aí tem pessoas que dizem assim: nossa, eu preguei o evangelho
nossa, não teve nenhuma pessoa que acreditou, ninguém aceitou Jesus e parece que não deu certo. Será que eu tenho chamado? Não é? Bom, vamos entender aqui primeiro. Primeiro ponto, o que determina se você está exercendo o teu ministério ou não, o primeiro ponto, é você ter um objetivo claro. Qual o objetivo? Né? O meu chamado, né? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo, por exemplo, agora, nesse momento, é oferecer às pessoas oportunidade de aprendizado mediante essa lição. Agora, quando é que eu sei, né, que eu alcancei meu objetivo? Né? É o reconhecimento da ação, é que eu entreguei a mensagem, ou seja, que eu está aí postado para você, tá? Participar, para você ouvir, ser edificado. Então, é isso que é importante, tá? Eu saber, né, que eu tenho meu ministério, é quando eu cumpro meu objetivo. Meu objetivo é deixar para vocês esses slides, essa gravação acessível, e está aí para você, ponto. Tá? Então, eu fiz minha parte. Tá? Então, nunca você deve permitir, tá, que você, né, se sinta para baixo só porque os outros não responderam, tá, aquilo que você ministrou. É claro, sempre nós estamos nos preparando, sempre estamos com o objetivo de fazer o melhor, tá? Mas nós não controlamos o comportamento dos outros, as reações dos outros. Tá? Se tiver 1.000 ou 2.000, né, curtidas, né, ou participantes que ouviram, né, é uma bênção, né? Mas se tiver 5 também, né, também tá mesmo jeito para mim, porque eu fiz a minha parte, eu deixei, né, o vídeo acessível, tá? Então é muito importante que você, né, que está vivendo o ministério, não, tá, julgue o cumprir o teu ministério ou não, tá, pela reação dos outros, mas sim pela função do teu papel. Tá? Meu papel, né, é entregar a mensagem. Ok, entreguei a mensagem, ponto. Eu fiz meu papel. Então, o reconhecimento da minha ação é justamente o fato de eu ter entregue a mensagem. Amém? Muito bem, como lidar com os sentimentos e emoções, o confronto com a verdade, a esperança por um filho e a advertência de Deus ao profeta. Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. A força de Ezequiel para o ministério não vem do lado externo, mas sim do Deus que habita nele. Tá? Por isso, eu disse anteriormente, né, que você não pode se sentir animado ou desanimado conforme a reação das pessoas aqui fora. Tá? Isso não pode ser determinante para você dizer ou sentir que está cumprindo ou não o teu ministério. Você entende isso? Tá? Então, a força de Ezequiel não vem do lado externo, porque nem sempre a reação dos outros, né, será favorável. Né? Por exemplo, né, tem dias que eu posto uma lição, né, mas como às vezes é feriadão, né, ou é um dia assim, de feriado prolongado, né, um dia de festas, né, tem gente que às vezes não participa porque está ocupado com outras coisas. Tá? Então isso não está no meu controle. Tá? Então, a nossa força, tá? Assim como de Ezequiel, deve vir do Senhor que habita em nós. Tá? É isso que deve nos manter ativos, sempre motivados para fazer o melhor de Deus. Confronto com a verdade. Desde o Éden, após o pecado, o ser humano tem dificuldade de lidar com confronto e ter seus pecados expostos. Então, o mensageiro de Deus deve aprender a lidar com a reação. Né? Jesus nos avisou isso, disse em Mateus 5, 11 e 12. Tá? Então, é importante a gente perceber isso, né? Porque lá no Éden, você lembra que quando Deus chega e fala com Adão, ele diz, Adão, onde estás? Aí Adão disse assim, Senhor, eu estou aqui
escondido, né? Porque eu tive medo, né? Deus disse assim, mas o que aconteceu? Né? Agora vamos aqui entre nós, vai. Deus sabe o que aconteceu? Sabe, né? Deus sabe o que aconteceu. Tá? Agora, o confronto, né, é que faz, né, que tudo esse processamento aconteça. Adão, ele vai ser confrontado pela presença de Deus, e isso inibe ele, isso ele faz ter medo, se esconder. Tá? Então, nós, seres humanos, temos, né, lamentavelmente, isso. Né? Às vezes, não num nível muito elevado, às vezes, um nível mais leve. Né? Então, depende do momento, às vezes, que estamos vivendo, né? Mas nós temos dificuldade em lidar com o confronto. Tá? Faz parte do ser humano. Mas nós devemos praticar sempre, né, essa consciência, tá, de que se eu estou fazendo meu papel, tá, eu devo saber aceitar, né, as reações dos outros. Tá? Se eu, de alguma forma também, né, é claro, eu não cumpri meu papel como deveria cumprir, né, e alguém vem e me dá um feedback, né, que parece que vai ir contra aquilo que eu fiz, né, eu devo saber entender, né? Eu fiz aquilo que eu poderia fazer dentro dos meus limites e dentro das minhas melhores intenções, tá? Então é muito importante a gente saber trabalhar essa questão, né, do confronto, né? Saber se expor, né? Porque a vida é assim, tá? Se a gente quer fazer a diferença, né, a gente tem que se expor, né? Se a gente se expõe, né, transmite a palavra, agora o que os outros vão falar, não vão falar, tá? A gente vai ter que aprender a reagir a essas reações. A esperança por um filho. Estando em meio ao cativeiro, a esperança começa a desvanecer. Houve a necessidade de Deus levantar um profeta. Veja, o povo está lá no cativeiro, estão sentindo na pele, estão acorrentados, às vezes estão sendo oprimidos, né? Estão vivendo um contexto de opressão. Tá? E nesse momento de pressão e opressão, tá? Eles acham que não vai mais dar certo. Vão morrer aqui, o povo de Israel vai acabar, Deus prometeu a Abraão uma grande nação, mas acabou e tá? A esperança começa a desvanecer. Tá? E uma coisa triste é quando eu não tenho esperança, né? Quando eu não tenho esperança lá do futuro, as minhas forças no presente diminuem. Isso é fato, com todo mundo acontece isso. Tá? Então, Deus levanta o profeta. Né? O profeta é o quê? O profeta é aquele que pega a palavra da promessa e coloca à tona. Né? As pessoas estão se focando, né, para o problema, para a adversidade, para a dificuldade. O profeta redireciona eles para que eles olhem a promessa. Assim diz o Senhor. Né? 70 anos de cativeiro. É necessário que você passe por isso, é um processo, mas Deus vai cumprir aquilo que Deus prometeu a Abraão. Tá? Deus não abriu mão da promessa, né? Não abriu mão da promessa. Tá? A única questão é que eles precisam passar por essa disciplina. Tá? É um processo de cura. Tá? As crenças do povo não correspondiam com as do Senhor. O povo não está conseguindo acreditar naquilo que Deus disse, porque eles estão focando no problema, nas circunstâncias. Então, dica para você, meu irmão, minha irmã, tá? Não fique focando para o problema. Foque naquilo que o Senhor disse, na promessa de Deus. Aí a tua esperança, tá, vai ser renovada. Advertência de Deus ao profeta. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda. Porque casa rebeldes são. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor,
quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque a casa rebelde são eles. É interessante. Veja, Deus disse assim, né? Eu vou deixar você mudo, mas quando vier a mensagem, eu vou abrir tua boca e você vai falar. Depois eu deixo mudo. Né? Ou seja, só esse fato, né? Só isso que está ocorrendo no profeta é o quê? E é um sinal. Né? Eles vão saber que teve um profeta lá. Né? O profeta, né? O termo, a palavra profeta, é aquele que fala em lugar de Deus. Né? Profeta, aquele que fala em lugar de. Né? Então, quando o profeta fecha sua boca, fica mudo, não sai nada, tá? O povo fica olhando, ele está mudo, mas quando Deus abre a boca dele, solta a língua, tá? Aí ele fala, né? Traz essa mensagem. Então, esse fato dele ficar mudo e não ficar mudo em determinados momentos, tá? É um sinal já para o povo de que Deus está agindo mediante Ezequiel. Um profeta destemido. Quem está com a verdade não pode ter receio de falar, os desgastes do ofício, e a mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Um profeta destemido, né? O profeta do Senhor precisa proclamar no poder do Espírito Santo. Tá? Então, é uma postura do profeta. Né? O profeta tem essa postura, ele diz, não, o que Deus me disse, eu vou falar no poder do Espírito Santo e pronto. Tá? Deus age, né, dessa forma. Quem está com a verdade não pode ter receio de falar. O papel do profeta de Deus é transmitir as mensagens sem erros, nem motivado por ódio ou agressividade, mas com autenticidade, consciente de que são verdades divinas, vindas de Deus. Tá? Então, isso é importante. Tá? O profeta, né, ele tem um compromisso, transmitir a mensagem sem erros. Tá? Esse fato ele transmitir, tá? O profeta deve se perceber a si próprio se a motivação que está levando a transmitir a mensagem daquele jeito que ele está transmitindo, tá? Não tem uma motivação negativa, né? De ódio ou agressividade. Tá? Então, nós devemos ser temperados. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos ter palavras temperadas como com sal. Né? Ou seja, quando a gente tempera um alimento, não queremos nem muito salgado, nem insosso, né? Mas agradável. Tá? Então, o profeta ele deve saber, ele se perceber se a intenção que ele tem, tá? Se as ações, se a entrega da mensagem não está tendo por motivação ódio ou agressividade para com as pessoas, mas sim com autenticidade, consciente de que são verdades vindas de Deus. Né? Você é meu objetivo, tá? Eu estou consciente de que essa mensagem é de Deus, então vou falar isso com autenticidade. Ou seja, Pedro disse assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? Ou seja, não é do jeito que eu queira, simplesmente. Tá? Eu tenho que perceber qual é a mensagem, a essência dessa mensagem, tá? E transmitir conforme é de fato. Os desgastes do ofício. Para atender o chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente ou na cova dos leões, né? Você passar pelo fogo, isso faz parte. Né? Jesus nos avisou que enfrentaríamos desafios. Né? Ele nos chama e nos envia como ovelhas ao meio de lobos. Né? Jesus nos disse que em algum momento nós íamos passar adversidades, momentos desafiadores. Tá?
E Paulo disse assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Tá? É importantíssimo isso que Paulo está dizendo. Veja que Paulo não nega a realidade da tribulação. Tem tribulação, é verdade, tá? Estou sentindo na pele, tá? Mas nem por isso, tá? Eu vou ficar angustiado, né? Ah, meu Deus, né? Coitadinho de mim. Não, eu não vou ficar angustiado. Eu senti na pele, doeu, tá? Mas eu não vou ficar angustiado. Ou seja, eu sinto angústia, mas não fico nesse estado de angústia. Você entende isso? Tá? Angústia, né, é um termo do latim que significa peito apertado, fechado, né? Não, eu vou respirar assim, ó. Vou permitir, né, que haja uma nova inspiração assim dentro do meu peito. Amém? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? Eu vou ter momentos que realmente, eu já passei momentos onde eu disse, meu Deus, né? E agora, né? Mas eu não vou me permitir ficar desanimado, né? Porque afinal de contas a obra não é nossa, é de Deus, tá? E o ministério não é nosso, é de Deus, tudo é de Deus. Então vamos se animar e prosseguir. Lembramos aquilo que Deus disse a Josué: não pasmes nem te espantes, né? Tenha um bom ânimo. A mensagem de Deus deve ser transmitida de acordo com a vontade. Aliás, desculpe, a mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Vamos ver então. A mensagem de Deus sempre deve estar de acordo com a vontade de Deus, né? E a necessidade do povo, né? Eu acho que ficou mais claro assim, né? A mensagem de Deus sempre deve estar de acordo com a vontade de Deus. Tá? O que Deus disse, tá? É isso que eu vou transmitir. Tá? A necessidade do povo vai se encaixar nisso, tá? Porque Deus sabe qual é a real necessidade. Às vezes eu estou vivendo uma necessidade sentida. A necessidade sentida é aquilo que está doendo na pele. Mas às vezes tem um propósito maior do que essa dor. Tá? Eu preciso compreender muito bem. É o caso de Jó, né? Jó, ele sofre, né? Mas no final ele disse, bom, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço com meus próprios olhos. Eu tenho uma experiência com o Senhor. Eu falei com ele, ele respondeu para mim, tá? Eu tive assim uma experiência viva, né? Então Deus tem seus propósitos maiores, tá? Que todas essas coisas que você passou, que eu passei na vida, tá? Vai nos somar, tá? Para viver o melhor que Deus tem para nós. O profeta deve ficar atento ao seu chamado para não ter peso de consciência. Tá? Então, tem um chamado, cumpre o teu chamado, entrega a mensagem e ponto. Tá? Assim a tua consciência fica tranquila diante de Deus. Amém? Muito bem, meus amados, nós mostramos a estratégia divina para o profeta Ezequiel, ressaltamos a importância de profetizar em meio à crise e destacamos que a profecia deve visar a vontade de Deus. Deus os abençoe, uma boa EBD para vocês, bom início de ano, mais uma vez, abraço